Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 7. A essência do trader: pensar em termos de probabilidades. O que significa exatamente pensar em termos de probabilidades e por que isso é tão importante para o sucesso sustentado de um trader? Se reparar bem na última frase, verificará que eu fiz os ganhos sustentados depender de probabilidades. Parece uma contradição. Como é que alguém pode obter resultados sustentados de um acontecimento com um desfecho incerto? Para responder a esta questão, tudo o que temos de fazer é olhar para a indústria do jogo. As empresas ligadas ao jogo gastam somas abultadas de dinheiro, na casa das centenas de milhões, se não dos milhares de milhões de euros, em hotéis sofisticados para atrair clientes para os seus cassinos. Se já esteve em Las Vegas ou em Macau, sabe exatamente do que estou a falar. As empresas de jogos são exatamente como as outras empresas, na medida em que têm de justificar a um conselho de administração e, em última análise, aos seus acionistas, como distribuem os seus recursos. Como é que acha que justificam gastar tanto dinheiro em hotéis luxuosos e cassinos, cuja função principal é gerar lucros de um acontecimento que tem um desfecho puramente aleatório? Primeiro paradoxo: desfecho aleatório, resultados sustentados. Ora, aqui está um paradoxo interessante. Os cassinos geram lucros sustentadamente dia após dia e ano após ano, promovendo um acontecimento que tem um desfecho puramente aleatório. Simultaneamente, a maioria dos traders acredita que o comportamento do mercado não conduz a desfechos aleatórios, embora não consigam gerar lucros sustentados com tanta facilidade. Não deveria um desfecho não aleatório produzir resultados sustentados e um desfecho aleatório produzir resultados não sustentados? Aquilo que os proprietários dos cassinos, os jogadores experientes e os melhores traders percebem é que os acontecimentos que têm desfechos aleatórios podem produzir resultados sustentados se as probabilidades jogarem a seu favor e a sua dimensão for suficientemente grande. O trader menos experiente não consegue perceber isso, ao contrário dos melhores traders, que encaram o trading como uma loteria, semelhante à forma como os cassinos e os jogadores profissionais encaram o jogo. Olhemos, por exemplo, para o blackjack. No blackjack, os cassinos têm aproximadamente uma vantagem de 4,5% sobre o jogador, com base nas regras do jogo aceitas pelos jogadores. Isto significa que, no universo de todos os jogadores, o cassino irá gerar lucros líquidos de 4,5 cêntimos para cada euro apostado no jogo. Esta média de 4,5 cêntimos tem em conta todos os jogadores, os que perderam muito e todos os outros. Ao fim de um dia, uma semana, um mês ou um ano, o cassino arrecada sempre para si aproximadamente 4,5% do valor total jogado. Estes 4,5% podem não parecer muito, mas suponhamos que este jogo movimenta um total de 100 milhões de euros em todas as mesas de blackjack ao longo de um ano. O cassino terá um lucro de 4,5 milhões. O que os proprietários dos cassinos e os jogadores profissionais compreendem sobre a natureza das probabilidades é que cada rodada individual é estatisticamente independente de todas as outras. Isto significa que cada rodada individual é um acontecimento único, em que o desfecho é aleatório em relação à última e à próxima rodada. Se pensarmos em cada rodada individualmente, haverá uma distribuição aleatória e imprevisível entre as rodadas vencedoras e as perdedoras. Mas, numa base coletiva, acontece o contrário. Com um número de rodadas suficientemente grande, irão emergir padrões que produzem um desfecho consistente, previsível e estatisticamente fiável. O que torna tão difícil pensar em termos de probabilidades
é a existência de dois níveis de pensamento sobrepostos que se parecem contradizer. Chamemos ao primeiro o nível micro. A este nível, temos que acreditar na incerteza e na imprevisibilidade do desfecho de cada rodada individual. Conhecemos a verdade desta incerteza porque há sempre um número de variáveis desconhecidas que afetam a regularidade do baralho de cartas usado para cada nova rodada. Por exemplo, não podemos saber antecipadamente como os outros participantes vão decidir jogar, uma vez que podem aceitar ou recusar as cartas adicionais. Quaisquer variáveis que influenciem a regularidade do baralho e que não sejam controladas ou conhecidas antecipadamente irão tornar o desfecho de qualquer rodada particular incerto e aleatório, estatisticamente independente. O segundo nível é o macro. Neste nível, temos de acreditar que o desfecho após uma série de rodadas é relativamente certo e previsível. O grau de certeza baseia-se nas variáveis fixas ou constantes, que são conhecidas antecipadamente e especificamente concebidas para beneficiar um lado ou outro. As variáveis constantes a que me refiro são as regras do jogo. Assim, muito embora não seja possível saber antecipadamente a sequência de vitórias e derrotas, podemos estar relativamente certos de que, se forem jogadas rodadas suficientes, o lado para quem tenda a vantagem vai acabar com mais vitórias do que derrotas. O grau de certeza depende do modelo inicial patente nas regras do jogo. É a capacidade de acreditar na imprevisibilidade do jogo ao nível micro e, simultaneamente, acreditar na previsibilidade do jogo ao nível macro que torna o cassino e o jogador profissional eficazes e bem-sucedidos naquilo que fazem. A sua convicção quanto à singularidade de cada rodada impede-os de se envolverem no esforço inútil de tentar prever o desfecho de cada rodada individual. Aprendem e aceitam completamente o fato de que não sabem o que vai acontecer a seguir. Mais importante, não precisam de o saber para ganhar dinheiro consistentemente. Como não têm que saber o que vai acontecer a seguir, não atribuem qualquer significado especial a cada rodada individual, a cada volta da roleta ou a cada lançamento de dados. Por outras palavras, não ficam expectantes com o que vai acontecer, nem pressionam os seus egos para terem de estar certos. Como resultado, é mais fácil concentrarem-se em manter as probabilidades a seu favor e jogar sem erros, o que, por sua vez, os torna menos suscetíveis de cometerem erros que podem sair caros. Descontraem porque apenas se empenham em deixarem as suas probabilidades esgotarem-se, sabendo que se os modelos forem bons e a dimensão grande o suficiente, então irão sair vencedores no final. Os melhores traders usam a mesma estratégia de pensamento. Não só isto funciona em seu benefício, mas a dinâmica elementar que suporta a necessidade de tal estratégia é exatamente a mesma no trading e no jogo. Uma simples comparação entre as duas irá demonstrá-lo muito claramente. Primeiro, o trader, o jogador e o cassino estão todos a lidar com variáveis conhecidas e desconhecidas que influenciam o desfecho de cada posição ou jogo. No jogo, as variáveis conhecidas são as regras do jogo. No trading, as variáveis conhecidas, da perspectiva de cada trader individual, são os resultados da sua análise de mercado. A análise de mercado encontra padrões comportamentais nas ações coletivas de todos os que participam num determinado mercado. Sabemos que as pessoas irão agir do mesmo modo em condições e circunstâncias semelhantes, repetidamente, produzindo padrões de comportamento observáveis e mensuráveis. Similarmente, grupos de pessoas a interagir uns com os outros, dia após dia, semana após semana, também produzem padrões comportamentais que se repetem. Estes padrões comportamentais coletivos podem ser descobertos e subsequentemente identificados usando ferramentas analíticas, como as linhas de tendência ou os osciladores, por exemplo, que estão disponíveis para qualquer trader.
Cada ferramenta analítica recorre a um conjunto de critérios para definir os limites de cada padrão comportamental identificado. O conjunto de critérios e os limites identificados são as variáveis de mercado conhecidas pelo trader. Estão para o trader individual, como as regras do jogo estão para o cassino e para o jogador. Quero com isto dizer que as ferramentas analíticas do trader são as variáveis conhecidas, que determinam as probabilidades de sucesso de qualquer trade específico, do mesmo modo que as regras do jogo determinam as probabilidades de sucesso a favor do cassino. Segundo, sabemos que no jogo algumas variáveis desconhecidas influenciam o desfecho de cada jogo. No blackjack, desconhece-se a ordem do baralho, o modo como os jogadores escolhem jogar na sua vez. No craps, é o modo como os dados são lançados. E na roleta, é a força aplicada para fazer girar a roda. Todas estas variáveis desconhecidas influenciam o desfecho de cada acontecimento individual, de tal forma que faz com que cada acontecimento seja estatisticamente independente de qualquer outro, criando assim uma distribuição aleatória entre vitórias e derrotas. O trading também envolve um conjunto de variáveis desconhecidas, que influenciam o desfecho de qualquer padrão comportamental específico que um trader pode identificar como a sua oportunidade de entrar. No trading, as variáveis desconhecidas são todos os outros traders que podem entrar no mercado para realizar ou fechar uma posição. Cada posição contribui para a evolução do mercado num dado momento, o que significa que cada trader, agindo com base no que pensa estar caro ou barato, contribui para o padrão de comportamento coletivo que é exibido naquele momento. Se for possível identificar um padrão e se as variáveis usadas para definir aquele padrão corresponderem à definição de um sinal positivo para um trader em particular, então podemos dizer que o mercado está a oferecer ao trader uma oportunidade para comprar em baixa ou vender em alta. Suponhamos que o trader agarra a oportunidade e realiza o trade. Que fatores irão determinar se o mercado evolui na sua direção ou contra ele? A resposta é o comportamento dos outros traders. No momento em que abre uma posição e enquanto se mantiver nela, outros traders estarão a participar naquele mercado. Estarão a agir igualmente com base no que acreditam estar caro ou barato. Num dado momento, uma percentagem dos outros traders estará a confirmar o sinal que o nosso trader identificou, e outra percentagem de trades estará a fazer o seu oposto. Não há forma de saber antecipadamente como todos os outros traders se irão comportar e como o seu comportamento irá influenciar o nosso trade, pelo que o seu desfecho é incerto. O fato é que o desfecho de qualquer trade é sempre influenciado pelo comportamento subsequente de outros traders ativos no mercado, tornando incerto o desfecho de todos os trades. Como todos os trades têm um desfecho incerto, então, tal como no jogo, cada posição tem de ser estatisticamente independente do trade seguinte, do último trade ou de quaisquer trades no futuro, embora o trader possa usar o mesmo conjunto de variáveis conhecidas para identificar a sua oportunidade. Além disso, se o desfecho de cada trade for estatisticamente independente de todos os outros, também tem de haver uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas numa determinada sequência ou num conjunto de trades, embora as probabilidades de sucesso para cada trade possam jogar a favor do trader. Terceiro, os proprietários dos cassinos não tentam prever ou saber antecipadamente o desfecho de cada acontecimento. Para além de que, seria extremamente difícil, dadas as variáveis desconhecidas em cada jogo. Tal não é necessário para criar resultados consistentes. Os donos dos cassinos sabem que tudo o que têm de fazer é manter as probabilidades a seu favor e garantirem um número suficientemente grande de jogadores para que as suas probabilidades se concretizem. O trading no momento. Os traders que aprenderam a pensar em termos de probabilidades abordam os mercados praticamente da mesma maneira. No nível micro, acreditam que cada trade e oportunidades são únicos.
O que sabem sobre a natureza do trading é que, num dado momento, o mercado pode gerar um gráfico exatamente igual ao que gerou em algum momento anterior. E as medidas geométricas e os cálculos matemáticos usados para determinar cada oportunidade podem ser exatamente os mesmos. Mas a consistência do mercado, num momento e no momento seguinte, nunca é a mesma. Para que qualquer padrão específico seja, neste momento, exatamente o mesmo que foi em algum momento anterior, seria preciso que todos os traders que participaram daquele momento anterior estivessem presentes. Mas ainda, cada um deles teria também de interagir com os outros exatamente da mesma forma durante um período de tempo suficiente para produzir exatamente o mesmo desfecho do padrão observado.